E aí, pessoal, começando mais um programa de letra. Agora eu acerto o número, porque eu andei errando todas as últimas semanas. Hoje é o programa de número 147, somando Spotify, era da Tribuna, era da RPC, o Pós e o Agora Só YouTube. São 147 programas. A Giovanna Lebonati, o Carlos Bório e o Ricardo Berginski estão aqui. Hoje tem estreia de quadro novo, um quadro para dar uma agitada no canal, um quadro específico para cortes, porque nós somos agora modernos e teremos cortes a fazer também. Mas, é claro, vamos falar bastante do nosso futebol. E vamos começar já direto, gente. E eu começo já com você, Giovana, porque a gente vai ter um final de semana muito movimentado, né, com o Atlético entrando em campo contra o Flamengo. Mas esse tema Flamengo a gente trata daqui a pouco. Mas antes a gente tem que falar um pouquinho sobre como a gente viu a vitória do Atlético sobre o Criciúma e o Coelho, né? A volta de Coelho, a volta dos que não foram, Giovana. Então, a vitória do Atlético, né, já era uma vitória de se esperar, não desvalorizando o Criciúma de última manhã, um time muito bom, muito forte, né? Só que a vitória do Atlético dentro de casa era de esperar por ganhar do Criciúma. Mas realmente foi um jogo que, com a volta dele, deu um boom, assim. Então, acho que já era de se esperar. Parabéns à equipe, né? E foi muito bom também esse resultado, né? 2 gols ali, mas a vitória dentro de casa com a torcida lá. Muita gente falou isso, falou sobre vitória da torcida também, Ricardo. Pois então, quando começou o jogo e mal tinha ali, começando o jogo, o Criciúma fez 1-0, acho que a torcida levou um baque, né? Porque deve ter vindo na cabeça de todo mundo, será que de novo vai acontecer um tropeço em casa? Será que de novo o Atlético vai tropeçar e se complicar ainda mais no Brasileirão? Porque na próxima rodada pega o Flamengo, e aí 4 derrotas seguidas sendo 3 em casa, acho que seria um contexto bem diferente. Mas aí você pega o segundo tempo, o Atlético passou por cima. O Atlético não teve nenhum tipo de susto, e o Mastriani mostrou que tem que ser titular. O Coelho, de tanto insistir, conseguiu fazer o gol, e acho que daí a comemoração da torcida foi ainda maior por ser o Coelho. Talvez qualquer outro jogador que fizesse aquele terceiro gol não teria aquela atmosfera da arena. E claro, a torcida fez a parte dela. Teve um público consideravelmente alto para um jogo contra o Criciúma, num horário relativo, ali 8 horas da noite. Eu não sei se é um horário muito cedo ou se é muito tarde. O pessoal acaba chegando muito em cima do horário. A gente viu até quando os jogos são às 7, que o jogo começa já com o estádio meio vazio. Mas assim, acho que a torcida também foi fundamental para o Atlético. Mas num contexto geral, eu acho que o Cuca também aprendeu que ele não pode ser tão teimoso. Eu coloco tão porque o Madison entrou no segundo tempo e deu assistência para o segundo gol do Mastriani. Então acho que o Cuca ainda vai ser um pouquinho teimoso no lateral direita. Mas o Mastriani provou que não pode ser reserva. Eu não entendi o Cuca criticar o Zapelli de uma maneira geral do primeiro tempo, que tinha no intervalo. O Zapelli que participou do primeiro gol do Mastriani. Acho que o Cuca ainda precisa abrir um pouco a cabeça para algumas situações, colocar em prática algumas coisas que ele não considerava tanto agora, porque ele viu que nesse jogo ele mexeu e o Atlético deu um retorno pela atuação, pelos 3 pontos e, claro, por resolver fazer essas pazes com a torcida jogando em casa. Esse ponto é interessante, Bório. Normalmente o treinador hoje dá entrevista e fala, não, veja bem, não quero individualizar, e o Ricardo até me ajuda, mas o Cuca, ele até discordou, né, da posição da pergunta e acabou falando que o Zapelli não estava bem. Ele alegou que o Zapelli não teve uma noite feliz, mas assim, eu vi o Zapelli tendo uma atuação melhor do que em muitos outros jogos, por exemplo. Não, primeiro tinha botado o Nicão na cara do gol, né? Primeiro lance e depois ele faz o passe para o gol mas assim, do Mastriani. Agora, eu acho que para mim está muito claro que isso não adianta, e aí é a teimosia que o Ricardo citou. O Cuca tem uma ideia de intensidade em que me parece que nem só o Zapelli, mas acho que o Léo Godoy também não encaixa, Bora. Pois é difícil saber o que passa na cabeça do Cuca, né? Porque o Mastriani a gente já sabia.
a gente não entendia como é que o Mastriani estava no banco de reservas, né? Porque o cara é goleador, matador. Ó, foi só ele ter a oportunidade de começar jogando e ele fez os 2 gols da virada do Atlético ontem, né? E o cara tá sempre bem posicionado na área, é oportunista, se coloca bem. Então não tem sentido. É que a gente não vê treino, né? Não consegue mais ver essas coisas. Mas não é possível que ele não tenha o mesmo desempenho que ele tem nos jogos no treino, né? Porque isso não tem lógica isso, né? Eu não engulo essa também. Né? Essa história de ele treina de um jeito e quando joga de outro. Não dá para engolir esse troço aí. Então poupa ele dos treinos, né? Que ele vai voar ainda mais no jogo. Não, deixa só para jogo, pô. Não, o Zé Roberto, o Ronaldinho Gaúcho, esses caras com o Cuca não iam jogar. E ele dependeu do Ronaldinho para ser campeão da Libertadores. Romário, né? Então. Romário não treinava 2 períodos, né? Então tem tudo isso. Assim, ontem, né, Ricardo, Giovana, Bório, ontem ele ganhou o argumento prático para escalar o Madison e o Coelho contra o Flamengo. Mas, repito, já chegamos no Flamengo. Mas ontem ele arrumou um argumento, ontem ele ganhou um argumento prático. Os 2 entraram, o Atlético ganhou o jogo. Né? Então, não tem muito segredo. Agora, outra coisa que me chama a atenção é você treinar com 3-5-2 no único jogo treino do período e não escalar o time, né, Ricardo? Pois é. Eu tinha certeza que ele ia colocar o 3-5-2 e do nada o Gamarra mais uma vez perdeu espaço. Eu não sei se ele não gostou do jogo treino, se alguma coisa incomodou, se nessa semana aí depois ele teve algum teste que ele gostou mais. Isso aí é aquilo que o Bório falou, né? A gente não acompanha treino, a gente não sabe o que está acontecendo. Mas também, ao mesmo tempo, eu acharia muito estranho ele com 3 zagueiros, senão que não é o estilo que ele costuma jogar, e ele treinou pouco isso. Eu acho que foi mais um desespero pelo que vinha de derrotas, de tentar melhorar a defesa, a marcação e dar espaço ali na frente. Também não sei se porque o Esquivel não estava jogando o jogo treino, porque estava com a seleção olímpica da Argentina, se isso pesou também, o Cuca não explicou muito isso. Mas, assim, acabou dando certo o 4-4-2 ali, acho que as peças que o Cuca movimentou deram certo, mas realmente, acho que esse teste com 3 zagueiros talvez tenha sido uma experiência, quem sabe para o jogo contra o Flamengo, que ele sabe que o setor ofensivo do adversário é mais forte. Mas será que... Bem, já voltamos então ao assunto. ao assunto para retomarmos aqui a ordem cronológica. Paraná e Patriotas. A Giovana falou, né, Giovana, sobre a torcida ganhar jogo. Eu acho que amanhã na Vila Capanema é por aí, né? Sim, a torcida é igual a gente sempre fala aqui, né? Empurra o time, dá um apoio muito grande para o time, claro. Não é a torcida que ganha o jogo, é a movimentação ali dos atletas, dos jogadores em campo, é o jeito que eles trabalham ali, mas a torcida também é um apoio muito grande, também é um incentivo muito grande para os jogadores. Esperamos, por ser um time paranaense, a gente quer os times paranaenses cada vez mais fortes nos campeonatos, que a torcida, mais uma vez, seja um incentivo muito, muito grande, muito bom para o Paraná, Patriotas amanhã. Eu brinquei esses dias, Bório, assim, um monte de gente deveria voltar para a primeira divisão, né? Um monte de gente. O Paranavaí, o Foz, o Rio Branco, o Paraná, sei lá, o Iguaçu, todo mundo merecia voltar. Todo mundo merecia voltar. Só que não tem buraco para tanta gente. Né? Tem só 2. O funil é pequeno, né? O funil é pequeno. Só que, assim, se o Paraná quiser alguma coisa, é obrigado a vencer talvez o jogo mais difícil dessa primeira fase, que é o jogo desse sábado, né? A gente comentou antes, né, de começar a divisão de acesso, que o jogo mais difícil era contra o Rio Branco. E tomou na cabeça, né? Então, agora que sobrou o Patriotas, não tem como tropeçar. Se o Paraná tropeçar contra o Patriotas em casa, aí complica de vez mesmo a situação, né?
Porque daí só vai ter a vitória praticamente certa contra o Grêmio Maringá, né? Sim. E aí é aquela história, né, Ricardo? A gente teve no nosso grupo de conhecidos um torcedor que já falou, né? Depois do Nacional meter 8 no Grêmio Maringá, isso é um sinal que o Paraná vai ganhar de 1-0, né? Na verdade, eu acho que o Paraná vai ganhar por 3-0 porque tá forte o boato que o Grêmio Maringá vai fazer WA desse jogo. Então, Porque assim, o Grêmio Maringá já tá rebaixado, não fez nada. Economiza o gasto de uma viagem para Curitiba. Então, como o regulamento permite um time ter um WO sem ter nenhuma punição nem nada, e estão falando nessa expectativa. Se vai acontecer ou não, tem mais aí quase 10 dias pela frente. Mas existe essa possibilidade. O que para o Paraná pode ser ruim em termos de saldo de gol, né? Porque todo mundo fazendo 5, 6, 8-0, você ganha por 3-0, acho que para o Paraná não é um bom negócio. Mas é a obrigação do Paraná. Tem que ganhar esses 2 jogos na Vila Capanema, agora contra o Patriotas, que é um confronto direto, e depois o Grêmio Maringá, e aí resolve a vida contra o Paranavaí, provavelmente já classificado, mas aí decidindo posição na semifinal. E aí você pensa, o que é melhor? Pegar, de repente, um Patriotas de novo, fazendo quase que 2 jogos em casa? É melhor pegar o Rio Branco, que tem uma viagem menor ali até Paranaguá, ou de repente tem que enfrentar o Paranavaí 3 vezes seguidas e ter que viajar 2 vezes para Paranavaí? Acho que o Paraná já tem que começar a pensar um pouquinho nessa situação, mas claro, passando pela obrigação de não tropeçar contra o Patriotas. O Paraná tem que fazer o dever de casa, porque se ele empata ou perde, além de ele ver os 3 primeiros já abrirem uma longa distância para ele ali no G4, ele pode ver de novo o 5º, 6º colocado se aproximarem, e aí acho que a pressão pode complicar num tropeço, de repente mais para frente, o Paraná se vê obrigado a ganhar do Paranavaí na última rodada para se classificar. Então, assim, fazendo os 6 pontos em casa e 3, assim, acho muito improvável o Paraná não fazer contra o Maringá, acho que o Paraná está bem encaminhado para a semifinal, mas precisa apresentar um futebol mais convincente também, porque na hora que for jogo decisivo, se repetir o que teve contra a Foz, contra Iguaçu, dificilmente vai subir. Ô, Giovana, você já viveu essa experiência assistindo futebol, de um time não ir para o estádio? Oi? Cortou não, pra você mim. já esteve num jogo desse de WO, que um time foi pro jogo e o outro não foi? Não. Bem-vindo ao mundo! O negócio é assim. A gente já viu isso aí, né, Bora? Já. É uma situação constrangedora, né? É verdade. É um mico, né? Porque é a cara, assim, infelizmente, assim, e ainda numa segunda divisão. Se for que nem o Ricardo falou, que eles estão anunciando antecipadamente, aí tudo bem. Então, que daí já está todo mundo sabendo. Mas aí sim. Mas tem que abrir o estádio, né? Que tá, tem que abrir estádio, o Paraná tem que ir pro jogo, tem que fazer o aquecimento antes, sabe? É meio. A torcida é capaz de nem ir, porque já sabe que não vai ter o jogo. Mas e aí quem pagou pelo ingresso? Faz como? E o pacote? O Paraná não tem culpa do Grêmio Maringá não vir. Aí o Paraná tem que ressarcir o torcedor ou tem que o torcedor entender que teve prejuízo? Aí você imagina, o jogo é para ser, sei lá, domingo, 4 horas da tarde. Às 3h15... Acho que é domingo às 11. Então, mas assim, 10 horas da manhã, os jogadores do Paraná se aquecendo no gramado, o Tcheco vai comandar um treino, na verdade. Ele não vai fazer um aquecimento, porque ele tá ali, já que os caras estão vestidos com uniforme, tem que aproveitar para fazer um treino. Então, sabe, é meio bizarra a situação, por mais que você saiba que já está previsto. E o que é pior, acho que ser previsto é ainda pior, porque você já vai para o jogo sabendo que não vai ter jogo. Você ser pego de surpresa que o adversário não chegou, pelo menos o foco estava na concentração. Agora, mas vamos torcer para o Grêmio Maringá vir e jogar, né? Se vai jogar bem, vai jogar mal, se o Paraná vai fazer 8-0, 10-0, 1-0, aí faz parte do jogo. Mas torcer para ter o jogo, pelo menos. O que eu soube é que alguns jogadores mais experientes já picaram a mula. Né? O Renan Rocha, que foi goleiro do Atlético, que estava lá, já se mandou. Celcinho já se mandou. Então, jogadores que defendiam o Grêmio Maringá já se mandaram. Esse Grêmio é Aurélio Almeida ainda, né? Não. Não? Não. Tanto que existe a possibilidade do Aurélio Almeida voltar para o Grêmio Maringá no que vem. Meu Deus. Meu Deus. Ai. Eu não sei se nós temos material no YouTube para fazer o futebol raiz do Aurélio Almeida, mas seria uma boa.
Seria uma boa. Aí, será que possivelmente a gente ia tomar processo, né, Bora? A gente ia estrear o processo do conglomerado. Posso contar uma, Christian? Conte. Do Aurélio Almeida? Eu acho que era 2009 que o Aurélio Almeida estava no Grêmio Maringá, tinha anunciado um amistoso com o Boca Juniors lá no Willie Davids, e que o reforço do Maringá para jogar essa partida seria o Miller, o atacante. É verdade, eu lembro dessa. Eu estava no lance na época, fiz a matéria, então assim, pô, Boca Juniors jogando contra o Grêmio Maringá e o Miller voltando a jogar, nossa, a matéria teve um baita destaque. Acho que o Miller nunca pisou no Grêmio Maringá e o Boca nem sabe que tinha esse jogo marcado. Cara do céu. Cara do céu. Isso não é nada. Você não viu o Aurélio Almeida na redação da Tribuna com talão de cheques do Banco do México? Que barbaridade. Olha, Giovana, quando você ouvia aquele papo de não, isso aí como é que eles falam? Isso aí é o futebol, não o futebol moderno, não o futebol moderno, né? Cara, não entra nessa, tá, Giovana? Deixa o futebol moderno, que ele é melhor em muita coisa. Ele é bem melhor em muita coisa. Não discuta não deixe ninguém discutir isso com você. Tá, gente, agora continuando na ordem alfabética, na ordem cronológica, agora a gente volta ao Atlético contra o Flamengo. Eu acho que o time que começa, Ricardo, é o time que começou o segundo tempo. Possivelmente. Talvez com o Pablo, hein? Não se surpreendam. Acho que não. Acho que se o Cuca teimar e tirar o Mastriani do time agora, aí não tem defesa. Se tivesse o Mastriani, jogou mal contra o Criciúma, não fez gol, pô, beleza, vou pôr o Pablo, né? Eu testei o Mastriani aqui e não deu certo. Ou até viesse com o Diori. Mas não tem como. O Mastriani fez 2 gols, acertou bola na trave, foi a referência. Ele fez mais, com todo respeito ao Pablo. O Pablo tem seus gols, vai estar na lista dos 10 maiores artilheiros do Atlético. Foi artilheiro do time no Paranaense, com todo respeito. Acho que o Pablo é fundamental como pessoa para o grupo e até ajuda. Ele faz outras funções além do centroavante. Acho até que o Pablo poderia jogar mais recuado com o Mastriani na frente, mas o Mastriani tem que ser o centroavante do Atlético. Não dá para o Pablo ganhar essa vaga, ainda mais no jogo contra o Flamengo, que o Atlético não pode desperdiçar as poucas chances que provavelmente vai ter. Não vai ser igual Criciúma, Ameliano e Danúbio, que o Atlético vai criar 15, 20 vezes. Contra o Flamengo é outro nível. Então, se você vai criar bem menos, tua margem de erro tem que ser menor também. Então, o Mastriani é aquele cara que, se tem 2, 3 chances, uma ele guarda. Acho que não dá para o Mastriani não começar como titular. Se o Cuca optar por isso, acho que vai ser um tiro no pé. Eu digo isso porque ontem na coletiva, Giovana, o Cuca falou: olha, um jogador que é finalizador, um jogo que precisa de velocidade, talvez ele não seja tão útil. Ele meio que, para mim, deixou uma porta, uma fresta da porta para que o Pablo seja titular no domingo. Mas é a tal história. Eu acho que domingo tem um outro ponto também, né? Quem for lá para o estádio é que pintou uma outra rivalidade, né, com o Flamengo, né? A torcida do Atlético agora, como dizem, agarrou um ódio, né, na torcida no Flamengo, e quer porque quer ganhar, né, Giovana? Sim, as torcidas ali, elas são, não vou dizer rivais, assim, rivais diretos por não estarem no mesmo estado, assim, mas eles têm bastante, vamos dizer assim, ódio um do outro, querem estar sempre, eu sou melhor, não sei o quê, mas assim, eu acho que, eu concordo ali com o Ricardo, eu acho que mas pelo Flamengo ser um time mais forte, que ataca mais do que o Criciúma, né? Eu acredito com certeza que o Flamengo é um time mais ofensivo, assim, do Atlético, né? E também em questão da torcida, a torcida, eu vi que ela, com o jogo do Criciúma, ela já foi sabendo, assim, que ia ganhar, com uma expectativa um pouco a mais. E ali agora no jogo com o Flamengo, eu acredito que a torcida tá um pouco acuada, talvez por ser um adversário mais forte do que o Criciúma, né? E também pelo Atlético precisar ganhar.
O Atlético precisa ganhar, e se ganhar, talvez, né, Bório, vire líder do campeonato, né? O jogo vale a liderança do campeonato, né? Porque, tirando o Bahia também, que pode assumir a liderança, mas, assim, a questão do Cuca falar que vai precisar de um jogador de velocidade, não um finalizador, o Pablo é mais veloz do que o Mastriani? Pois é. Mas ele fala muito na questão do deslocamento, essa coisa, né? Pois é, mas eu não vejo o Pablo nessa velocidade que o Cuca quer também, né? Não desmerecendo o Pablo, como o Ricardo falou, o cara é importante, goleador, fez gol, um monte de gol importante para o Atlético, mas, cara, não tem como deixar o Mastriani fora desse jogo, né? Depois do que ele fez contra o Criciúma, não tem. É ser muito teimoso e perder o apoio da torcida, com certeza. Eu tenho essa questão. Agora, fico numa dúvida de como vem o Flamengo. Né? O Flamengo atropelou o Grêmio ontem, né, Ricardo? Ele atropelou, mas teve seus problemas. Ele perdeu só no primeiro tempo 2 lesionados. O Cebolinha saiu acho que com 25 minutos e logo depois o Igor Jesus, o volante, também se machucou. Só que aí tá a história. Saiu Igor Jesus e Everton Cebolinha, entraram Luiz Araújo e Bruno Henrique. E o Luiz Araújo que fez os 2 gols, né? 2 gols. E ele nem chegou a usar o Gabigol. O Flamengo tá desfalcado de La Cruz, tá desfalcado da Rascaeta, mas olha o elenco. Então, assim, o Flamengo ele vem meio remendado, mas o remendo do Flamengo é melhor que a maioria dos times da primeira divisão. Acho que o Tite vai montar um time do mesmo padrão de sempre ali, com os dois pontas abertos ali na velocidade, o Pedro como referência. O problema está o meio-campo do Flamengo, que está com muito desfalque. E aí eu não sei como é que ele vai resolver essa questão, porque se ele der espaço para o Atlético tem suas qualidades também. E acho que para o Atlético é mais fácil enfrentar um Flamengo, por exemplo, do que um Criciúma. Eu também acho. Eu também acho que o Flamengo vai dar mais espaço e tem mais dificuldade defensiva. Aí eu tô com você 100%. Deixa eu ver como é que jogou o Flamengo no meio-campo ontem. Com o Léo Ortiz de volante. Pois é, ele jogou com 4 zagueiros. O Léo Pereira de lateral, né? É porque ele tá sem alguns jogadores, né? Ele tá sem alguns jogadores. Acho que tem 7 desfalques de convocados, né, o Flamengo. Bem, aqui na esquerda, no lugar do Cebolinha, vai jogar o Bruno Henrique, o que para a torcida do Atlético é um desespero, né? Sim. Porque, né, aí o Gerson, Lohan, Léo Ortiz, e assim, em tese, ele tem que pôr o Alan. O Alan tá disponível? Não, tá machucado. Não estava nem no banco. Tá machucado. Tá machucado ele. O seu Tite vai ter problema para escalar, hein? É um joguinho aí bem interessante para o Atlético, embora. É a hora de aproveitar, né? Porque se vem com o Flamengo completo aí é complicado demais, né? Esse time do Flamengo aí é impressionante o volume de jogo que tem, né? Que cria. O time titular ainda é o melhor, né? O time titular do Flamengo, de todos do Brasil, é o melhor, né? Sim. Disparado. E não é tão difícil o Atlético terminar essa rodada líder, não. Depende do Bahia, né? Ele precisa ganhar e torcer para o Bahia e para o Botafogo não ganharem. E aí, a tabela? Bahia pega o Criciúma fora de casa e o Botafogo pega o Grêmio, entre aspas, fora de casa, mas o jogo vai ser em Cariacica, né? No Espírito Santo. Campo quase neutro, né? Mas assim, os dois jogam fora de casa. Na verdade, dos 4 primeiros, o único que joga como mandante é o Atlético, que ainda faz um confronto direto. Então, na pior das hipóteses, o Atlético ganha uma posição se ganhar. Podendo, quem sabe, ganhar até terminar a rodada na liderança. E aí você joga, se ganha e vira líder, aquela fase das 3 derrotas seguidas já fica para trás, né? Aí esquece. Já apaga. Não tem como não ser assim. Passando de novo pela ordem, o Coritiba vai estrear o Fábio Matias. E vamos lá, Ricardo, agora a gente tem o técnico, não é mais o outro do México, não é mais o fulano de não sei aonde, não sei mais se é o Beltrano daqui ou dali, é o Fábio Matias. Explique, traduza, faça a tecla SAP de Fábio Matias. Então, assim, eu vou começar opinando que eu não entendi a escolha pelo Fábio Matias. Começou bem. Não, assim, o Fábio Matias ele fez um bom trabalho como técnico interino no Botafogo.
Ele pegou um Botafogo capengando, conseguiu colocar o time na fase de grupos da Libertadores, em 10 jogos, 8 vitórias, um empate e uma derrota. Mas é praticamente essa a experiência dele como técnico do time principal. Ele comandou o Internacional e o Flamengo em campeonatos estaduais, no Gauchão em 2021 e no Carioca em 2022, mas usando o time sub-20. Ele não treinou o time principal nessas partidas. Então, de efetivo, de ter trabalhado no time principal, foram 10 jogos como interino no Botafogo. Aí a justificativa do Curitiba, queremos um técnico jovem que trabalhe com a base. Logo depois da vitória por 4-2 sobre o Ituano, o James Freitas falou, eu trabalho com os garotos porque eu tenho experiência de 17 anos nas categorias de base. Então você tinha um cara relativamente jovem, 55 anos para um técnico, ele ainda tem um bom período pela frente, mas que já tinha experiência com a base, estava conseguindo tirar desses garotos. O Lucas Ronier melhorou muito com o James no comando. Então, assim, se você quer apostar num cara novo que trabalha com a base, por que não apostar num técnico que já estava ali, já conhece o elenco? Fábio Matias chegou quarta-feira, vai jogar domingo, teve 3 dias de treinamento, é o suficiente para ele conhecer o elenco? Provavelmente ele vai colocar em prática muito do que o James estava treinando e o James vai orientar ele, esses caras jogam melhor aqui, esse outro joga melhor ali. Pode dar muito mais certo que o James? Pode, eu não estou nem dizendo que o Fábio não tem competência, mas acho que o Curitiba escolheu no mercado alguém que ele tinha aparecido em casa. Mas, dito essa minha opinião contraditória, o Fábio Matias é um cara que vinha pedindo espaço, ele rejeitou proposta do Cuiabá na Série A, antes do Cuiabá anunciar o Petit, rejeitou outras propostas de Série B, e ele veio com o discurso de que o projeto que o Curitiba apresentou para ele foi o que interessou. Mas no Botafogo ele estava perdendo muito espaço na comissão técnica, porque o Arthur Jorge chegou, veio com os profissionais da comissão dele, os auxiliares, e o Fábio ficou meio deslocado. Como ele ganhou vitrine com aqueles jogos do Botafogo na Libertadores, surgiram propostas, ele viu o Curitiba talvez como um mercado ideal para começar, porque começa na segunda divisão, se consegue o acesso, pronto, já fez o nome dele. Mas é um técnico que está acostumado a trabalhar com base, fez muito sub-15, sub-17, nos últimos anos sub-20, do Bragantino, do Flamengo, do Internacional, e aí o último foi o Bragantino quando ele foi para o Botafogo para ser auxiliar. Então ele está fazendo aquela escala que todo mundo faz, né? Começa na base, vira auxiliar de time principal, e aí vira o técnico. 44 anos, é jovem, tem quase ele um pouco mais que os jogadores mais experientes do Curitiba em termos de idade. É um técnico que gosta de jogar no 4-3-3, time de velocidade, time ofensivo. Talvez seja assim, o padrão que o Curitiba realmente estava procurando. A gente falou até no último podcast do técnico do o Leal, o Gustavo Leal, que é um cara que tinha os mesmos padrões. Eu passei a semana inteira falando, não, Gustavo Reis é Gustavo Leal o nome do cara. Então, o Gustavo Leal, se você for olhar as características dele, são muito semelhantes ao Fábio Matias. Então, assim, de incoerente, a gente não pode chamar o processo do Curitiba de olhar o mercado, porque os nomes que foram especulados seguem uma mesma linha. Não é autorismo. Assim, não foi assim, tipo, nós estamos na dúvida entre o Felipão e, sei lá, o Jorge Jesus, sabe? 2 nomes totalmente diferentes. Então, teve essa coerência. Agora é uma aposta do Curitiba. E uma aposta complicada, porque pega o Goiás vice-líder, depois pega o América Mineiro líder. Então, são 2 jogos que, assim, se o Curitiba ganha, entra no G4, se o Curitiba perde, e é normal não conseguir ganhar esses 2 jogos pelo campeonato, pode despencar na tabela e ele vai entrar com uma pressão muito grande. Mas aí faz parte torcer para que ele consiga colocar as ideias dele o mais rápido possível. Mas vão ser poucos dias de treino nesses primeiros 2 desafios. A tabela já favorece a estreia dele, né? Nossa Senhora! Pega o Goiás fora e depois o América Mineiro, né? Mais nada. E eu li uma coisa engraçada essa semana, que falaram assim, que o Curitiba trouxe um auxiliar para o lugar do interino. Sabe? Foi o interino, trocou o interino por outro no histórico dos 2 treinadores. Pois é, não dá para entender. É o interino de fora. Bem isso que o Ricardo falou. Você vai tirar um cara que tem conhecimento total da estrutura do clube, já sabe, conhece todos os jogadores, sabe como é que cada um joga, qual que é o melhor jeito de montar o time, para trazer um cara que, tipo, tudo bem, tá se destacando o Fábio Matias, mas vai começar do zero o trabalho dele, né? É verdade. Giovana, a Série B, eu até vou confirmar aqui para não falar bobagem para você. A Série B, ela tem do 1º ao 12º colocado,
tem uma diferença de 4 pontos. Né? É um treco, né? É um panorama super espremido. Você acha que vai ser assim? Você acha que esse é o caminho da Série B? Ou vão sair os 4 ou 5 favoritos de sempre daqui a pouco? A diferença do primeiro colocado tá com 18 pontos até o 14º colocado, tá com 14 pontos, se eu não me engano. 12º. Tá ouvindo? Isso. 12º colocado tá com 14 pontos. Tá bem acirrado. Mas eu acredito que ainda a gente tá assim no meio assim do campeonato, né? Então eu acredito que por enquanto vai ficar assim, mas ao decorrer dos jogos, agora, por exemplo, pro Coxa vai vir jogos mais difíceis, né? Eu acho que daqui a pouco vai começar a mudar isso, não ficar tão acirrado, não ficar a diferença de poucos pontos, né? Esperamos, né, que os nossos times paranaenses, eles alavanquem aí. Mas eu acho que daqui a pouco, eu acredito que daqui a pouco essa diferença começa a mudar e não começa a ficar tão acirrado igual tá. Olha só, esses 14 são, só para vocês terem uma ideia, esses 14 são América, Goiás, Mirassol, Avaí, Santos, Sport, Ceará, Operário, Curitiba, Vila Nova, Novo Horizontino e Chapecoense. Dá para apontar uns 4, 5, uns 6 aí, Ricardo? Tá difícil ainda? Não, dá. Assim, eu acho que, como eu tinha dito naquele programa de apostas, não achava que o Santos teria vida tão fácil. E o mundo está provando que eu estou certo nesse ponto, porque o Santos tem uma tabela complicadíssima. O Santos pega Operário, Goiás e Mirassol na sequência. Então, assim, não me surpreenderia do Santos não ganhar nenhum desses 3 jogos. Dito isso, vamos torcer que tudo dê certo para o Operário e para o Curitiba. Seguindo o ponto, Vila Nova não tem chance de brigar pelo acesso, um time muito limitado. A Chapecoense está em 12º, mas já tem um jogo a mais que a maioria. Acho que esses 2 ali estão no meio da tabela. O próprio Operário não mostrou ainda futebol para brigar pelo G4, então eu acho que também dá para você tirar um pouco dessa lista inicial. O Sport ainda tem jogo a menos, pode entrar no G4. O que me surpreende é o Mirassol. O Mirassol é um time que eu não consigo te dizer se vai brigar ou não, porque num jogo ele vai lá com 2 a menos, ganha do Goiás, aí no outro jogo em casa perde para time na zona de rebaixamento. Mas, como a Série B sempre tem ali 6, 7 brigando, tira esses 4 que a gente citou, vai ficar aquela média ali. Quem não está entre os 10 primeiros agora, eu acho que não briga mais. Então vai ser uma briga, que nem a Giovana falou, daqui a pouco vai se espremer, vão ficar ali 6, 7 brigando pelas 4 vagas. A maioria vai ficar morta no meio da tabela, e daí tem o resto que vai brigar pelas 4 últimas posições para não cair. Quem não se espertar, né, Bório? Já é, né? Não, a gente vê que está aí, ó, 25% do campeonato já foi, né? Pois é. E tá concorrido pra caramba, hein? Tá bem parelho o negócio, né? Você vê que não tem aquele... um time disparou na frente, abriu uma baita vantagem, mostrando que é o super favorito. Que nem o Ricardo falou, a gente achou que o Santos ia nadar de braçada nessa Série B e não tá acontecendo isso, né? Pois é. Então tem muitos concorrentes para poucas vagas. O negócio não tá fácil, não. Mas, gente, olha só. Agora eu vou abrir aqui um quadro. Olha, temos quadros agora. Que loucura. Temos um quadro aqui agora no programa. E o nome desse quadro é Loteria de Letra. A nossa loteria. Para quem não nasceu no século XX, por um longo tempo a loteria esportiva foi o principal, era a bet de hoje, né? Era onde você podia jogar nos jogos, apostar nos jogos e ganhar uma grana, às vezes uma grana gigante, nos anos 70 em especial. A loteria esportiva, em 82, foi alvo de um escândalo, o escândalo da máfia da loteria esportiva, e ali ela perdeu muito da sua credibilidade. Só que, assim, manipulação de jogos e de resultados existe até hoje, lembrando a quadrilha aí que estava manipulando cartão amarelo e cobrança de lateral recentemente. Mas a loteria tem aquela coisa de você dizer se é um ou se é outro.
Então, para fazermos aqui, nós vamos ter o nosso teste 1 da loteria, a ser realizado nesse final de semana, nesse de letra. E aqui, é claro, gente, você tem a coluna 1 e a coluna 2. Cada um, atenção para as regras, cada um tem direito a apenas 3 colunas no meio, tá? Nos 13 jogos. Tá? E se alguém falar alguma coisa diferente, eu digo, ih, deu zebra, né? Alguma coisa assim. Encarna o seu Léo Batista aí, daí. Exatamente. Temos direito a dupla? Não. Triplo? Não. Quantos triplos podemos fazer? E também, não tem nem duplo nem triplo. São 13 jogos, direito a 3 colunas do meio. E vamos ver o que é que vai dar. Se tivermos um empate, daí eu me manifesto. Eu vou falar também. Só que a diferença é que eu sei já as perguntas, né? Ainda não temos uma produção aqui. Giovana, vamos pensar nisso. Você pode ser a fabricadora dos nossos testes. Perfeito. Mas vamos lá então, gente. Deixa eu apagar essa luz aqui, porque não está adiantando nada essa iluminação. Ó. Essa aqui. De dia ela não funciona. De noite ela funcionou bem no futebol raiz, mas de dia é uma desgraça. Vamos lá. Jogo 1. Pablo ou Mastriani, Bório? Mastriani. Vamos lá, Ricardo. Mastriani. Giovana. Mastriani. Eu também voto no Mastriani. Jogo 2. Giovana, Leandro Damião ou Brandão? Brandão. Ricardo. Leandro Damião. Bório. Damião. Eu também voto no Damião. Já não tivemos uma unanimidade. Agora, o jogo 3 é para a gente dizer se vai ou não acontecer. Vai acontecer a venda da sede da Kennedy do Paraná Clube ou não vai acontecer, Ricardo? Não. Bório? Torcendo para que aconteça, né? Giovana? Não. Eu vou dizer que acontece. Então, tivemos aí a primeira coluna do meio geral. Olha aí que momento. Jogo 4, Ricardo, Gabigol ou Pedro? Pedro. Giovana? Pedro. Bório? Pedro, né? Pedro, sem dúvida nenhuma. Jogo 5, Giovana, Bento ou Alisson? Bento. Senti uma dúvida, hein? Senti fiquei com um clima atento. Ricardo? Alisson. Bório? Cara, eu vou no Bento. Eu também vou no Bento. Dúvida relevante no jogo 6. Jogo 6? Batata frita ou polenta frita, Ricardo? Polenta. Bório? Polenta, com certeza. Nossa, batata frita tem em qualquer lugar. Polenta frita não tem. Aqui não tem polenta frita, amigo. Giovana? Polenta. Eu achei que ia ser mais polêmico. Polenta, 4-0. Vamos lá, Atlético e Flamengo. Ricardo? Empate. Usou, né? Bório? Cara, eu acho que dá Flamengo. Giovana? Eu vou ali junto com o Ricardo. Eu tô num final de semana otimista. Tô otimista. Então, para mim, vai dar Atlético. Giovana, Eurocopa ou Copa América? Copa América. Ricardo? Eurocopa. Bório? Eurocopa. Eu também na Eurocopa. Vai ter show desses caras no final de semana aqui em Curitiba, né? Os ex-vocalistas. Bório, Exalta Samba ou Negritude Júnior? Meu Deus do céu. Exalta Samba. E aí, Ricardo? Exalta Samba. Giovana? Exalta Samba. Exalta Samba. Vamos lá. Bório foi agora. Ricardo, Goiás e Curitiba. Empate.
Giovana. Goiás. Bório. Goiás. Eu vou ser aqui o otimista da mesa. Curitiba. Vocês pensaram que não ia ter esses jogos, né? Também, pô. Esse, cara, né? Loteria esportiva, né? Loteria esportiva. Jogo 10. Léo Batista ou Fernando Vanucci? Ricardo. Léo Batista. Giovana. Léo Batista. Bório. Léo Batista, né? Não tem como, né? Não ser esse. Léo Batista. Itália, mas também tem Cannavaro. Zambrotta. Ricardo, jogo 12. Lotomania ou Mega Sena? Não, Mito, errei. É Loto Fácil ou Mega Sena? Ah, Loto Fácil. Eu fiquei pensando, Lotomania? Então eu pensei qual que era a Lotomania. A Lotomania é aquela com 20, mas nem sei se existe mais. Loto Fácil ou Mega Sena, Ricardo? Loto Fácil. Giovana? Mega Sena. Bório? Para ganhar, Mega Sena, claro. Mas para ter mais chance de ganhar, Loto Fácil. Empatou também. E Bório, Paraná e Patriotas? Paraná. Ricardo? Paraná. Giovana? Paraná. E eu também voto no Paraná. Então foram essas as nossas apostas no jogo, no teste número 1 da loteria do De Letra. Depois a gente vai confirmar, né, o que deu na nossa loteria, e semana que vem teremos o teste número 2 da loteria do De Letra. Gostaram da brincadeira, gente? Bacana. Gostei. Diferente. Me perdi uma hora ali, porque eu não entendi qual que era, o que era para responder, o que eu achava melhor, ou o que eu achava que ia acontecer, mas depois que eu entendi foi mais fácil. Não, era só a sede da Kennedy que era mais complexa. De resto, eram todas dúvidas. Vocês só votaram, só teve voto em empate em alguns jogos, né? De resto, mas batata e polenta, para mim, foi a grande discussão. Não tem polenta aí, Bora? Polenta frita aqui é uma coisa que não existe. E você tá perdendo chance de ganhar dinheiro, hein? Pô. Importa do Madalosso ali as polentas, resolvido a vida. Vai chegar fresquinho aqui. Uhum. Não, tem que mandar naquele caminhão, né? Aquele caminhão bonito. Então, se não tem polenta frita, polenta cremosa, então nem a pau, né? Não conhecem isso. Olha aí, hein? Olha o nicho se abrindo. Olha o nicho se abrindo. Não, daqui a 3 meses a polentaria da Sônia vai ser lançada em... Aqui é terra do cuscuz, meu amigo. Coisa de milho aqui é cuscuz. Que nem aquela piada, né? Que o cara chegou para o amigo e falou: e aí, companheiro, vamos comer cuscuz? Os caras, vamos comer com a mão mesmo, que é melhor, né? É mais fácil. Ai. Depois dessa piada horrenda, a gente volta semana que vem. Valeu, gente! Valeu! Falou, um abraço!